Paz e graça. Jesus Cristo. Deus fez um pacto com o homem, um pacto de obras. E nesse pacto, Deus prometeu a vida ao Adão e à sua posteridade, sob a condição da perfeita obediência pessoal. Adão não foi capaz de cumprir esse pacto. Adão pecou, com o pecado veio a queda. E com a queda, o homem se mostrou totalmente incapaz de ter vida por meio desse pacto. Então Deus fez um outro pacto com o homem, o pacto da graça. No pacto da graça, Deus oferece aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo daqueles que serão salvos a fé no seu Filho unigênito, que é o mediador desse pacto. Jesus Cristo tem duas naturezas. Jesus Cristo é totalmente Deus, mas ele também é totalmente homem. O Filho de Deus, verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a ele. Ele tomou a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais, porém sem pecado, sendo concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Jesus Cristo possui duas naturezas, divindade e humanidade, inseparáveis e unidas numa só pessoa. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porém, um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, Deus. Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. João 1:1-3 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Versículo 18 ainda: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o faz conhecer. Romanos 9:5 diz assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Ainda Filipenses 2:6 diz assim: que, tendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Glória a Deus, né? Colossenses 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. E ainda temos Hebreus, né? Hebreus 1, do 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do teu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E por aí vai, feito mais excelente, maravilhoso, né? Jesus Cristo é Deus, 100% Deus, mas também é homem. Jesus, como homem, ele teve fome, teve sede, teve sono, ele crescia, sentiu cansaço, chorou quando o amigo dele, o Lázaro, morreu, sentiu compaixão, ficou irado no templo com os mercadores. Escreve Mateus 8, 24. Diz assim: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus sentiu sono, cansaço. Lucas 22, (22, 44) diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus estava em agonia, sofrimento, aquela situação antes de ir para a cruz. Imagine um de nós no lugar de Jesus Cristo, sabendo tudo que ele ia passar, um sofrimento psicológico, físico, espiritual. Vamos para João 11, 35. Diz assim, é o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. Jesus era homem, era Deus e era homem. Hebreus 2, do 10, vamos ver. Acho que não, irmãos. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer? Não, nada a ver aqui. Mas Jesus Cristo teve vários e vários sentimentos, talvez todos os sentimentos humanos. Aqui sim, dá para mim, esse versículo ele fala sobre tentação, né? Jesus Cristo foi tentado no deserto, né? Por Satanás. Jesus precisava ser homem para poder assumir o lugar como representante da raça humana. E também tinha que ser Deus para poder apresentar um sacrifício perfeito e de valor infinito. Hebreus 10, 4.
diz que, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Jesus Cristo, homem, e Jesus Cristo, Deus, teve condições de nos representar e fazer um sacrifício perfeito, infinito, por todos os pecados, por todos os erros e por toda a maldição que há no mundo. É um sacrifício perfeito e de valor infinito. A pessoa de Jesus Cristo, segundo a teologia, há dois estados: o estado de humilhação e o estado de exaltação. O estado de humilhação. Jesus Cristo deixou de lado a sua majestade divina, deixou o resplendor da sua glória e desceu ao mundo. Ele era o soberano governador do universo e assumiu a natureza humana como servo, sujeito à lei de Deus. Se humilhou, se fez carne. O Criador se tornou criatura. A humilhação envolve a encarnação, o nascimento, os sofrimentos do dia a dia. Como homem, tristeza, dor, cansaço, ira. A morte, envolve a morte, o sepultamento, a descida de Jesus Cristo ao Hades. Vale lembrar que Jesus Cristo não foi ao inferno. Jesus não pregou aos mortos no inferno. Descer ao Hades significa ou representa os sofrimentos de Jesus Cristo na cruz. Ele experimentou o inferno, dores e angústias infernais. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Foi o estado de humilhação. O segundo estado, o estado de exaltação. Cristo saiu de debaixo da lei, que era uma obrigação pactual, e ele cumpriu o primeiro pacto, o pacto de obras, que Adão não pôde cumprir no passado. Adão não conseguiu cumprir, mas Jesus Cristo cumpriu. Ele pagou o preço do pecado e conquistou a justiça e a vida eterna para nós, pecadores. E ele foi coroado de glória e de honra. A exaltação envolve a ressurreição, a ascensão de Jesus Cristo aos céus e a entronização dele à direita do Pai, e ainda a volta dele física, a segunda volta, a vinda de Cristo, a qual nós esperamos com alegria, né? Cristo está à direita do Pai e ele tem as rédeas do governo da igreja e de todas as coisas no universo. Tudo está em suas mãos. Jesus Cristo reina e é soberano sobre todas as coisas. Ele tem todo o poder e toda a glória e exerce autoridade sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Amém? A obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo possui 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. O ser humano foi criado originalmente para exercer esses três ofícios, mas o pecado tornou isso impossível. Então Cristo veio como homem ideal para exercer esses ofícios. O profeta era responsável por receber as revelações divinas e entregá-la ao povo.
Eles eram os representantes de Deus diante do povo. Jesus Cristo exerceu esse ofício por meio dos seus ensinos, por meio dos sinais, maravilhas, e continua exercendo hoje ainda, através da atuação do Espírito Santo, falando conosco, falando com o seu povo, através da sua palavra. Segundo o ofício de Cristo, o sacerdócio. O sacerdote era um representante do povo diante de Deus e tinha o privilégio de se aproximar de Deus e falar e agir em favor do povo. Vejam que se o profeta era um representante de Deus diante do povo, o sacerdote é o representante do povo diante de Deus. O sacerdote apresentava um sacrifício a Deus todos os anos, mas Jesus Cristo se apresentou como o próprio sacrifício. Ele se deu por nós, para que nós tivéssemos vida com abundância, vida eterna. Como sacerdote, Jesus ainda age intercedendo por nós, que somos o seu povo. Hebreus 4, do 14 em diante aqui, ó. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus Cristo ainda intercede por nós. Se nós continuarmos no capítulo 5 aqui de Hebreus, do 1 até o 10, porque todo sumo sacerdote está falando de Cristo, vale a pena dar uma lida. E Cristo exerce a função de sacerdote se oferecendo a si mesmo, uma vez em sacrifício, para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com Deus. Ele faz ainda contínua intercessão por nós. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus, profeta, sacerdote e rei. Sendo rei, Jesus Cristo domina sobre tudo, sobre todo o cosmos, sobre todo o universo e sobre todas as pessoas, exercendo a sua realeza sobre a igreja e sobre tudo. Efésios, vamos ver Efésios, Romanos, Efésios. Efésios 1, versículo 20 em diante aqui, ó, até o 22. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E ele sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se cumpre tudo em nós. Efésios 5,
23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. 2 Pedro, 1:11, diz assim: portanto, assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por meio dele, nós temos um livre acesso pela graça ao trono celestial, ao reino do Senhor. 1 Coríntios 15, Primeira Coríntios 15, 24. Depois virá o fim, quando Jesus Cristo tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que seja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele reina. Jesus Cristo é rei e ele reina. Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todas as forças do mal, todos os nossos inimigos e os inimigos dele. Atos 2, vamos lá, irmãos, vamos ver o que diz Atos 2, versículo 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é Senhor e Rei, Senhor dos senhores, Rei dos reis. E ainda a obra de Jesus Cristo consiste na expiação. Expiar é purificar crimes, faltas cometidas. A expiação é a purificação dos nossos pecados. No Antigo Testamento, o israelita colocava a mão sobre um animal e confessava seus pecados, simbolizando uma transferência do pecado do ofertante para o animal. E o animal era sacrificado no lugar daquele que fazia a oferta. Chamava-se bode expiatório. Jesus Cristo foi o nosso bode expiatório. Ele assumiu a culpa pelos nossos pecados e morreu no nosso lugar. A grande obra do nosso Senhor Jesus Cristo foi a sua expiação vicária. Ele nos substituiu e pagou pelo nosso pecado naquela cruz. Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele levou sobre si as nossas dores, a nossa maldição, todo o castigo que havia sobre nós, ele pagou por nós naquela cruz. Voltando ao Evangelho de João,
capítulo 1, versículo 29, diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gálatas 3,13, Romanos, Coríntios, Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós, levou sobre si essa maldição e morreu naquela cruz, bebendo o cálice da ira de Deus e aplacando a ira de Deus, assim nos salvando. Nós que éramos inimigos de Deus pelo pecado, somos adotados e nos tornamos filhos de Deus. Essa obra de Jesus Cristo é algo maravilhoso, é algo chega a ser difícil de entender. Como que um Deus pode nos amar tanto assim? As pessoas falam, Deus é amor, mas será que entende a grandiosidade desse amor? É algo tão maravilhoso, tão fantástico. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Jesus Cristo vai voltar. Logo, logo, Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja. E que vai ser um momento, vai ser um dia terrível, um dia de angústia, de tribulação, de medo, um dia de desespero para os ímpios. Mas para nós que somos filhos, será um dia glorioso, um dia de alegria, onde estaremos com o nosso Deus eternamente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. A causa motivadora dessa obra foi o amor de Deus, o prazer que Deus teve em nos salvar. Prazer de Deus em salvar os pecadores. João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Colossenses 1, 19 e 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Jesus Cristo, reconciliasse com Deus o Pai todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Mais um versículo: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas suas vossas obras más, agora, contudo,
vos reconciliou. É maravilhosa a obra de Jesus Cristo nos reconciliando com o Pai quando nós éramos inimigos de Deus. Isaías 53, vamos lá para Isaías novamente, 53, 10. Diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Agradou ao Senhor moê-lo. Foi do agrado do Pai moer o Filho para nos salvar, para me salvar e te salvar. Isso é o amor verdadeiro de Deus. A lei de Deus exigia que o pecado fosse pago com a morte do pecador. E Cristo nos substituiu naquela velha e rude cruz. Ele morreu por nós para que nós tivéssemos vida. Havia um preço a ser pago. Esse preço era a morte. Adão comeu do fruto proibido e Deus havia prometido, lá em Gênesis 2:17, que no dia em que comesse o fruto, certamente morreriam. Em Romanos 6:23, fala que o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. O preço a se pagar pelo pecado é a morte. E nós, pecadores, merecíamos morrer. Mas Jesus Cristo nos substituiu e morreu no nosso lugar. Morreu para que tivéssemos vida. E a morte de Jesus Cristo proporcionou o pagamento exigido pela justiça de Deus. O preço foi pago. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Coisa maravilhosa, né? 2 Coríntios 5:19. Será que eu já não li? Não, né? Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo 20. E que havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. A expiação de Jesus Cristo é limitada. Nós chamamos de expiação eficaz. As pessoas acreditam que Jesus Cristo morreu por todos os homens, pelo mundo inteiro. Mas se fosse assim, será que todos os homens, o mundo inteiro, não seriam salvos? Ou a expiação de Jesus Cristo é falha? Parece que Jesus Cristo não morreu pelo mundo inteiro, mas morreu
apenas por aqueles que haveriam de ser salvos. Vou tentar explicar isso aqui, tentar provar para vocês na Bíblia. João 6, do 37 ao 40, Jesus Cristo diz assim: tudo o que o meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Parece que Jesus Cristo está falando daqueles que o Pai deu para ele, né? E mesmo o Evangelho, João, no capítulo 17, ele fala, naquela oração que ele faz, capítulo 17 de João, é uma oração de Jesus Cristo. E no versículo 2 ele fala: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. João 10. João 10, 11. Diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 15, ele diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Será que todos os homens no mundo são ovelhas? Versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço a elas, e elas me seguem. E eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aqueles que são ovelhas, aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que são chamados pelo seu decreto para serem filhos, jamais serão arrebatados das mãos de Cristo. Será que existe algum poder mais forte do que Deus para tomar aqueles que são seus e arrebatá-los de suas mãos? O que o Paulo fala em Romanos? Romanos 3, a partir do 21, fala da justificação. Mas agora se manifestou, porque todos pecaram e são destituídos, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo. Aqui fica muito longo para mim. Mas eu vou concluir, irmãos, assim, dizendo que é uma alegria imensa conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria imensa conhecer um pouco mais esse Salvador, esse Remidor, o Redentor. Ele é eterno, ele é grande, ele é todo-poderoso. E a obra de Jesus Cristo é maravilhosa. Conhecendo essa obra, conhecendo Jesus Cristo, esse conhecimento nos traz entendimento, nos traz maturidade
e nos aproxima da cruz. Busquemos a palavra de Deus e que assim possamos viver para a sua glória. A pergunta número 1 do Catecismo de Westminster: qual é o fim principal do homem? É viver para a glória de Deus, glorificá-lo e se alegrar diante da presença do Altíssimo eternamente. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Obrigado por quem ficou até agora aqui comigo, né? Tudo para a honra dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, eternamente. Amém.